Fala aí, pessoal, o Denilson Show, fez uma live aqui com a gente no canal nessa semana e eu e o Arnaldo resolvemos destacar um pedacinho dela, porque é um pedaço bem interessante, que ele fala sobre a sua carreira de jogador quando ela passou para a carreira de comentarista esportivo, né? E teve um momento chave nessa passagem que transformou ele no comentarista que ele é, que foi quando pela primeira vez um jogador, foi lá e interpelou ele sobre algum comentário que ele tinha feito. Algo muito comum na carreira do jornalista esportivo, do comentarista esportivo, como sou eu, como é o Arnaldo, como é muita gente. Realmente não é muito fácil para jogadores entenderem o nosso papel e também não é fácil para um ex-jogador fazer esse papel. Então a gente vai mostrar um trechinho desse aí. A live inteira você pode ver lá no final do vídeo. Tá lá destacadinho, você pode encontrar a live inteira do Denilson, que foi muito legal, ele falou muitas outras coisas, além disso que a gente destacou. Aproveito e peço para você assinar o canal, apertar o sininho, ficar ligado aí nas notificações todas, que a gente tem postado bastante coisa. Agora, você tá com a palavra, Arnaldo, diz aí. Bom, Tirone, a live com o Denilson foi saborosa demais, teve de tudo, várias histórias, detalhes, da época de jogador, da época agora de comentarista. Os bastidores dele do início no São Paulo, Tele, Muricy, lá muita gente importante. A venda para o Betis, o jogador mais caro da história a ser vendido no futebol brasileiro. A passagem pelo futebol espanhol, pelo Flamengo. Ele jogou no Flamengo, alguém lembra disso? Num super Flamengo que não deu certo. A passagem pelo Palmeiras, do Luxemburgo. Tem muita coisa importante da época de carreira de jogador, inclusive a questão das Copas. Em 98 ele foi vice lá contra a França, o jogo da convulsão do Ronaldo. Em 2002, contra essa Alemanha aqui, ele papou o título penta, participando até do último lance da Copa 2002, ele vai contar também. Mas eu acho que mais até interessante são as histórias atuais e as informações atuais do Denilson, jornalista esportivo, sobre o Diniz, sobre o Jorge Jesus, sobre o Luxemburgo de volta, sobre o Rogério Ceni, tem tudo isso na live. Eu vou contar agora para vocês um pouquinho de uma história que a gente achou das mais saborosas do Denilson comentarista. Denilson comentarista, né, Tirone? Aquela pergunta que você fez para ele, se ele pisava em ovos no início para falar de jogadores que jogavam com ele, fazer críticas, ele falou que foi uma dura aprendizagem, até passar a falar com naturalidade, criticar, elogiar seus ex-companheiros de time até. Alguns estão jogando até hoje. Diego Souza está jogando, por exemplo. E aí, Tirone, eu acho que tem aquela passagem que ele considera um marco, quando ele, enfim, se sentiu preparado para ser jornalista esportivo. E é uma história com o Adriano Imperador, na época que o Adriano Imperador jogava pelo Corinthians, lembra? Uma treta daquelas. Conta aí, Denilson, como é que foi essa treta com o Adriano Imperador e qual a importância que aquilo teve na sua carreira, na sua nova carreira? Conta aí, Denilson. Até que teve um episódio com o Adriano Imperador, que aquilo foi um aprendizado muito grande, apesar de eu contar a história de uma forma brincando, descontraída, mas acabou sendo um aprendizado, porque vocês devem conhecer a história, não sei se vocês já ouviram, que o Adriano estava na época do Corinthians, o Adriano se machucou assim que ele chegou e tal, e aí a Renata fez ele volta, ele estava sem jogar ainda, aí a Renata me pergunta sobre o Adriano e tal, se o Adriano ia dar certo, não ia, papapá. Eu simplesmente falei assim, Renata, a gente precisa esperar o Adriano jogar, que não dá para fazer nenhuma análise em relação ao desempenho do Adriano, porque o Adriano não jogou. Então, na hora que o Adriano começar a jogar, a gente vai entender se ele está com condição de render com o Corinthians ou não. Sim. Eu não sei, Tirone e Arnaldo, de que forma isso chegou no ouvido do Adriano. Não sei, de verdade. Uhum. Mas imagino que alguém ouviu e alguém chegou no Adriano e falou assim, Denilson falou mal de você lá na Band. Uhum. Falou que você não joga, falou que você nunca jogou, enfim. Quer que seja. Não sei de que forma chegou no ouvido dele. Eu só sei que eu tava, aí sim é verdade, eu tava num bar lá em Tatuapé,
que era a inauguração. Arnaldo, isso é verdade. Tava num bar lá em Tatuapé, que era inauguração de um jogador que vocês vão lembrar, chamado Rincon, Diogo Rincon. Sim. Que jogava no Corinthians. Sim. E depois eu tive uma passagem rápida com ele lá no Kavala da Grécia. E lá ele jogou bem, é um cara respeitado por lá. E eu fui na inauguração do bar dele. Aí eu tô lá, aí alguém chegou em mim e falou assim: Adriano falou que vai te pegar. Eu falei, que Adriano? Aí o cara falou, pô, o Adriano Imperador falou que vai te pegar. Eu falei, mas vai me pegar por quê? Ele falou, porque você falou mal dele na Band. Eu falei mal do Adriano? Fiquei pensando, né? Eu falei, eu não falei mal do Adriano. Ah, meu, tá louco com você, não sei o quê. Aí liguei pro Joaquim Grava. Falei, Joaquim Grava, tem o telefone do Adriano? Tenho. Você pode me passar? Posso. Aí eu ligo pro Adriano no dia seguinte. Falei, Adriano, tudo bem? Ele falou, o quê? Eu falei, é o Denilson. Ele falou, o que você quer? Eu falei, o que eu quero? Eu falo, chegou no meu ouvido que você ia me pegar e eu quero saber qual que conversa que é essa que você vai me pegar. E eu macho no telefone pra caramba. Aí ele no telefone falou assim, não, eu vou te pegar. Assim que eu te encontrar, eu vou te pegar. Aí eu falei, não, mano. Tá maluco? Você, me pegar, tu me mata, né? Eu pensei comigo na hora, né? E aí, assim, eu confesso que os 2 primeiros minutos da conversa foi uma conversa ríspida, né? E aí depois eu falei, peraí, Adriano, mas por qual motivo você vai me pegar? Porque eu realmente não tô conseguindo entender por que você quer me pegar, irmão. Ele falou, não, que você falou mal de mim na Band, tal. Eu falei, tá, mas o que eu falei de você? Porque eu não lembro se eu falei, eu nunca falei mal de você. Aí ele começou a conversar e tal, aí chegou no ponto, né? Aí eu falei, então, Adriano, eu não sei que forma que chegou pra você, o que eu falei na Band foi isso. Só. Falei mais nada que isso. E eu não menti. Ou eu menti? Uhum. Você tá jogando? Ele falou, não. Eu falei, então, como é que eu vou falar de você se você tá jogando bem ou mal? Se você não tá jogando? Eu simplesmente te poupei de uma crítica. Ponto. Aí ele falou, beleza. Desligou o telefone. Aí dá 2 minutos ele me liga, aí eu registrei o número, aí 2 minutos ele me liga, fala assim, você tá onde? Eu falei, por quê? Falei, por quê? Ele falou, não, pô, vamos se encontrar, cara. Falou, vamos se encontrar, vamos conversar pessoalmente, vamos bater um papo, pô, jogamos no Flamengo e tal. Eu falei, cara, pô, não dá agora, né? Falei, agora não dá, mas vamos se encontrar quando der. E aí foi o único problema que eu tive nessa área da comunicação, porque depois eu já encontrei com o Adriano 1000 vezes e, cara, super bacana, entendeu? Mas aí eu falei, pô, eu não posso também ficar, não medo, mas me policiando, pensando, eu não vou falar porque o cara que vai ouvir não vai gostar. Eu preciso expressar minha opinião, cara, né? Preciso expressar minha opinião. Então, eu acho que aí eu encontrei essa linha. Então, depois da questão Adriano, não tive mais problema. Tá aí, o Denilson é um papo sempre muito legal. Eu falei pra ele na live que ele é um comunicador. É o cara que fala fácil, que as pessoas gostam de ouvir falar, seja polêmico, seja engraçado, seja o que for. Ele é um cara sempre legal de se ouvir, porque sempre tem boas coisas pra contar, boas histórias pra falar e fala de um jeito muito legal. Acompanhe o canal, fique ligado, aperte o sininho, acesse as notificações, enfim, façam tudo aí que a gente volta a qualquer momento. Valeu!